Vamos definir o conteúdo das variáveis de instância da classe aluno. Nome: Bruno Ismarsaro Baselato. Curso: Engenharia de Computação. Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, as variáveis globais. Professor: Leandro Costa Longa. Matéria: Linguagens de Programação. Vamos lá? Bom, nesse vídeo nós vamos falar dos operadores e estruturas em Ruby. Mas primeiro nós vamos falar das variáveis, né? Para que nós utilizemos os operadores e as estruturas, nós precisamos das variáveis. Em Ruby, como você pode perceber aqui, é usado o snake case. Por padrão, a comunidade adotou o snake case, não camel case como algumas outras linguagens. Bom, uma variável de escopo é declarada dessa forma, com a primeira letra minúscula, assim como todas as outras variáveis normais, e igual ao valor que você deseja guardar. Isso é variável de escopo. Variável global difere da variável de escopo da seguinte forma: é necessário que seja colocado um cifrão na frente para que a variável seja global. É constante, a primeira letra é maiúscula. Ruby, o interpretador Ruby, já reconhece por padrão que se a primeira letra da variável for maiúscula, ele encara aquilo como uma constante. Caso a variável tenha de início um arroba, é uma instância de classe, a variável é uma instância de classe. Se forem dois arrobas, é uma variável de classe, variável estática de classe. Bom, os operadores em Ruby são estes: mais, menos, asterisco, barra, como na maioria das outras linguagens. Barra é a divisão inteira, e enquanto %, pega-se o resto. Deslocamento binário, conhecido como shift right and shift left, é menor, menor, maior, maior. O E e o OU bit a bit é o E comercial e a barra em pé. O E lógico pode ser tanto dois E's comerciais ou AND. O OU lógico, duas barras ou OR. Negação, exclamação ou NOT. As comparações de maior, maior igual, menor, menor igual, diferente, igual. Atribuição, igual, mais igual e menos igual. E atribuição se ainda não foi inicializado. Ou seja, se aquela variável não tem valor nenhum até então, você deseja atribuir, se ela não tiver valor nenhum, ela será atribuída. Porém, se ela já tiver algum valor, essa forma de inicialização não remove o valor que era guardado nela anteriormente. Bom, desde o vídeo anterior eu mostrava alguns comentários, mas eu ainda não tinha explicado. Para se comentar um código em Ruby, se coloca a hashtag ou jogo da velha para comentário de uma linha. E caso você queira um comentário em bloco, ou seja, um comentário de múltiplas linhas, se coloca igual begin, inicia o comentário, igual end. Ali se torna um comentário em bloco. Estrutura condicional. If, condição, faça alguma coisa. Else if, condição, faça outra coisa. Else, faça outra coisa. End. Bom, em Ruby, nós temos esse else if, que é a junção do else com o if. E aqui neste próximo slide nós vemos o exemplo de estrutura condicional. Neste exemplo nós temos a variável idade com o valor 19, o nome igual a Bruno. Se a idade for maior do que 18, então escreva o nome, ou seja, a saída vai ser Bruno. E end.
é necessário sempre pôr o AND no final da estrutura. Voltando lá, vocês veem que só se coloca o AND no final da estrutura condicional. Ou seja, no final, depois do else, ou se você somente quer um if, como neste exemplo, depois do if, não se coloca vários ANDs. Aqui não seria necessário pôr 3 ANDs, um para o if, um para o else if e outro para o else. Não, só se coloca um no final. E aqui, botei exemplo embaixo, que quando o condicional é apenas de uma linha, a estrutura não tem uma estrutura de várias linhas, se convém escrever desta segunda forma: puts nome if idade maior que 18. Vocês podem perceber que facilita muito a legibilidade. É muito legível essa estrutura em Ruby. Vocês lembram que quando eu falava de Ruby que almeja simplicidade no vídeo 1, eu disse que Ruby os códigos em Ruby se aproximavam da linguagem natural. Isso pode ser percebido claramente nessa linha de código. Puts nome e if idade maior que 18. Ou seja, coloque o nome, escreva o nome se a idade for maior do que 18. Se não for, não escreva. Entendeu? Aqui é um exemplo com unless. Em Ruby também nós temos o a menos que. Por exemplo, se idade é igual a 5, escreva a idade a menos que a idade seja maior do que 10. Ou seja, se a idade for maior do que 10, não será impresso. Neste caso, foi impresso. Estrutura de repetição. Bom, nós temos o for, né? Estrutura do for é for, variável, no intervalo, faça algo. Bom, neste exemplo nós colocamos for, número, int, 1 até 100, escreva número, e o número, o valor dentro de número, e end. Aqui, se não for colocado qual é a variação de número de loop para outro, por padrão, Ruby já encara como 1. Ou seja, o número vai variar de 1 em 1 até chegar em 100. Quando chegar em 100, o loop vai ser encerrado. Nós temos também a estrutura while. While condição faça algo. Então, nós temos aqui enquanto, né? Enquanto a condição não for satisfeita, faça algo. Por exemplo, aqui nós temos um array. A é um array, né? E ele é inicializado desta forma, com 2 colchetes. A é igual a colchete vazio, i igual a 0. Enquanto i for menor do que 5, nós escreva com o nome, entre com o nome. A de i é igual a gets.chomp e mais igual 1 end. Aqui a cada volta do while, cada loop, será pedido um nome. Esse nome que será entrado pelo usuário é colocado dentro do array na posição i. Nós usamos para pegar do teclado gets. O método chomp associado a gets é para que seja retirado o *n no final da palavra. Porque se nós entramos com o nome, nós entramos com uma string. Quando nós demos enter, a variável recebe essa quebra de linha que nós colocamos dando enter. Então o chomp retira essa quebra de linha, retira o *n do final da variável. Bom, nós temos também o until, até. A diferença do while para o until é que o until para se repetir se a condição for verdade e o while para se a condição for falsa. Então, até que a condição seja satisfeita, faça alguma coisa. No while era enquanto não for satisfeita, faça. Então, número é igual a 0 neste exemplo, até que número seja maior do que 5, puts entre com um número. Número recebe gets.chomp.to_i. Bom, como eu disse antes, chomp retira a quebra de linha, porém, em Ruby,
A entrada por padrão é uma string. E então, para que número receba um inteiro, é necessário fazer o casting. Ou seja, o que entrar no teclado, nós vamos transformar em inteiro e assim associar este inteiro à variável número. Loop do. Faça algo até quebrar o laço. Break, if, condição, end. Bom, loop do é um loop infinito, por padrão. Ele não tem, na estrutura dele, uma condição de parada. Então, nós colocamos o break if para que quebre se a condição for satisfeita. A gente pode ver isso neste exemplo, em que i igual a 0, loop do puts i, break, if i igual a 20, i mais igual a 1, ou seja, o loop vai rodar 20 vezes, quando o i alcançar o valor 20, o loop será desfeito. Bom, a estrutura também que eu disse no vídeo anterior foi estrutura de hash. A definição de hash é a seguinte: uma chave que deve ser do tipo símbolo e um valor de qualquer outro tipo. Aqui nós temos um exemplo de hash. Aqui, para inicializar o hash, colocamos duas chaves. No array eram colchetes, hash, chaves. Aqui nós definimos uma função que adiciona um nome ao hash na chave idade, no hash de nome hash. E aqui nós temos i igual a 0, enquanto i menor do que 3, entre com uma idade recebe do teclado, recebe do usuário, depois escreva entre com o nome recebe gets.chomp, ou seja, recebe do teclado, e mais é acrescido de 1, depois adiciona nome, idade, hash, ou seja, ele chamou a função adiciona para que seja adicionado no hash o valor nome no símbolo idade. Vocês podem ver que é necessário converter idade para o tipo símbolo para que seja aceito no método e assim seja incluído na chave correta, não aconteça nenhum erro. E depois deste loop, quando o loop se finaliza, é impresso todas as pessoas com mais de 20 anos, o nome de todas as pessoas. Essa estrutura daqui, select, funciona de forma semelhante às compreensões de lista das linguagens funcionais. I e J, I é a chave, J é o valor, e vai imprimir J para todo I maior do que 20. Mas vocês podem ver que aqui a comparação de I com 20 é feita após I ser convertido para string e então I ser convertido para inteiro. Não há possibilidade de se converter um símbolo diretamente para inteiro. Em Ruby isso não é permitido. Símbolo só se converte para string e string se converte para os outros tipos. Então, eu converti I para string e então string para inteiro e I comparado com 20 imprimiu somente o nome das pessoas com mais de 20 anos. Bom, esse foi o vídeo 2 sobre os operadores e estruturas de Ruby. Espero que vocês tenham entendido, dúvidas nos comentários. E no vídeo 2 nós vamos falar das funções, métodos e classes e polimorfismo de Ruby. Até a próxima!